que servimos a um Deus forte, a um Rei poderoso, a um Deus de justiça, um Deus de verdade. Em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, nós glorificamos a Tua presença, nós declaramos que o Senhor é Rei, nós declaramos que o Senhor é Deus, nós declaramos que o Senhor é Senhor da nossa casa. Deixa
oração, de jejum. E Deus vai fazendo milagres, Deus vai cumprindo, Deus vai fazendo coisas que às vezes a gente não entende. Tem coisas que você vai entender só daqui a um tempo. Tem gente que nunca fez o jejum, ou se fez uma vez e nunca fez mais. Eu quero dizer uma coisa: você perde a maior oportunidade da sua vida de mudar a sua história. Porque quando o jejum é coletivo para o Brasil, todo mundo. Quando o jejum é direcionado para todos, muda toda a frequência. Pastora, mas é muito problema, é muita dificuldade cada hora do crente vencer os problemas. Fala com o teu irmão que está do teu lado aí, pela hora da gente aprender a vencer problemas. Não dá mais. Não dá para ser um crente problemático, precisamos vencer problemas. Vai vir ataque, fala com ele aí, vai vir ataque. Fala com ele, aprenda o contra-ataque. Vai vir um ataque, mas aprenda o contra-ataque. A vida do crente paralisada não anda, desanda. Então, quando eu entro num projeto de oração, a minha vida tende a mudar. Do mesmo jeito, quando a gente entra dentro de um grupo para fazer um devocional. Não é só um devocional, gente. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu faço o devocional, depois eu faço ele de novo. E eu, conversando com uma pessoa no dia, ela falou comigo assim: pastora, eu faço umas 3 vezes no dia. Eu falei: como assim você faz umas 3 vezes no dia? Aí eu leio de manhã, eu leio na hora do almoço, eu leio todas as minhas folgas, porque eu preciso colocar isso como uma verdade na minha vida. Eu ouvi. Cheguei em casa, falei com a minha assim: se fulana está fazendo isso, eu vou fazer também. Queridos, eu dou uma lida e relida várias vezes. Eu já não faço mais 2 nem 3, são várias. Toda vez que eu pego o telefone, a primeira coisa que eu vou é no grupo de crescimento. E dou uma lida. Primeira coisa, eu não olho mais nada, eu vou no grupo de crescimento dele. E começo: Senhor, gera isso no meu coração, gera isso na minha vida. Gera em mim um coração puro. Limita ao meu favor, Pai, porque eu estou vivendo tempos terríveis. Querido, nós só vencemos batalhas quando a gente se fortalece. Para isso, o grupo de crescimento para fortalecer. E a gente precisa ter esse entendimento. Não é só para que eu faça o devocional e bata a boca e opa, fiz o devocional, é para eu crescer. É para eu conseguir ficar de pé no meio da batalha, é no meio da guerra. Eu não ficar lá, estou com problema, aconteceu isso. Não, vai acontecer, mas vai me encontrar de pé. Eu acho que você não está aqui sozinho. Vai vir problema, mas vai te encontrar de pé. É de pé. A gente cantou aí na época, né? Como é que é? 10 anos? Eu vou falar. Que maravilha, caminhando pelo que queremos, o que nos move, é o que nós queremos. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, o Senhor. Quem é a igreja do Senhor, querido? Quem é a igreja do Senhor? Você pode gritar o meu? Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Eu não vou ser derrotado. Eu não vou ser paralisado. Eu não vou ser destruído. Eu vou estar de pé. E é isso que nós precisamos, gerar isso no nosso coração. Por isso jejuar, por isso orar, por isso congregar, por isso procurar o GC para fazer parte. Pastor, até agora eu não entendi esse negócio de GC. Acabou o tempo de nós acharmos que a célula
é só um ponto de colegas, de amigos. É hora de crescer. É hora de crescer. É hora de gerar um comportamento novo. É hora das mulheres entenderem. É hora de ser mulher. Viver isso. Caminhar debaixo disso. Saber orar pelo seu marido. Saber orar pelos seus filhos. Pedir a Deus para guardar a sua casa. Porque não dá tempo de a gente ensinar isso dentro da igreja, não. Mas lá na célula, você vai aprender. Você vai tomar, vai aprender as ferramentas. Ah, pastor, mas ela está falando de rivais. É para você aprender a olhar para a tua irmã e não perder o lugar. Saber que cada uma tem o seu espaço. Saber que cada uma tem o seu espaço. Não precisa nem puxar o tapete de ninguém. É aprender a olhar para uma outra mulher e não querer matá-la. É olhar para uma outra mulher e poder dizer: eu preciso me fortalecer. Porque se essa mulher viveu tudo isso, é porque Deus guardou e protegeu. Eu preciso aprender com ela. Então, mulheres, é aprender a lidar com isso. Para que eu gestante homens? Porque os homens não serão mais os fracos. Porque os homens não serão mais manipulados. Porque os homens não serão mais a última resposta. Não. Serão a cabeça da casa. Governarão a sua casa. Vão se posicionar. Vão morar pela sua família. Vai ungir a sua casa. É isso de ser masculino. Ah, mas para quê? É porque nós não podemos fazer parte dessa sociedade que diz que a família está acabando. Nós não podemos fazer parte disso mais. Nós precisamos fazer parte de um agir de Deus que traz vitória a cada uma das nossas necessidades. Para que eu crescer de adolescente? Porque chega, nós não podemos perder essa geração. Me perdoe se você ainda não criou seu filho para um GC de adolescente. Você não está vendo nada que está acontecendo na internet e você não sabe de nada que está acontecendo no mundo. A distorção de valores que eles estão aprendendo dentro da escola, a distorção de valores que eles estão vivendo aí fora. Não se perturbe se quando seus filhos fizerem 18 anos eles não ouvirem mais você. Porque essa é a realidade que nós temos. Se eles não estiverem sendo ensinados, aprendendo a orar, aprendendo a ter relacionamento com Deus, eles não vão dar conta de uma faculdade. Eles não vão dar conta de trabalhar fora. Você vai ter que trabalhar para sustentar seus filhos. Porque eles não vão dar conta de ir correr atrás de um trabalho. A sua poder é esse. Porque quando um ou o outro começa a consertar o seu passado, a sua história. Quando um adolescente chega numa célula e tem uma pessoa de 19, 20 anos que já trabalha, ele começa a entender: eu tenho que me movimentar, eu tenho que funcionar. Quando ele chega e encontra dentro de uma célula meninos que têm notas boas na escola, ele começa a entender: agora eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não posso ser o problema da escola, eu não posso ser o problema da minha casa. É para isso que GC. É para ensinar aquilo que o seu filho nunca vai ouvir de você. Me perdoe mais. Mas eles não vão. Você já tiver 12 anos, 13 anos, 15, 16 então. Ai, gente, ninguém ouviu. Não precisa desse ano de 2026 que vão ouvir. Não vai ser essa geração alfa que vai ouvir. A gente precisa começar a entender que uma geração puxa a outra, para eles ouvirem alguém da idade parecida, vai falar: olha, eu estou vivendo isso, eu tenho esses problemas em casa, eu tenho essas dificuldades em casa, eu tenho essas dificuldades na escola, eu passei por isso, e não estou falando de uma coisa que passou há 30 anos atrás, passei há 2 anos. Entende a diferença? De uma pessoa que 2, 3 anos que saiu do ensino médio, dentro de uma célula, falando da necessidade de respeitar, de entender, de saber que não dá para sair do cabelo colorido, porque senão vai dar não sei quantos pulmão da polícia. Que não dá para encher a cara de bíceps. Porque o crente que anda com a verdade, ele não vive isso. Que não dá para ter todas as cores na cabeça. Já
viram a meninada das cores, o cabelo colorido? Procure saber o que isso significa. Procure saber. A gente precisa ter responsabilidade para a nossa geração. Então, envie seus filhos para um GC específico para a idade deles. Não fica lá, não vai ficar por aqui porque eu estou cansado, mas não. Eu preciso ouvir a linguagem dele, assim como a criança. Tem coisas que é para criança, tem coisa que é para adolescente. Tem coisa que é para adulto. Amém? Amém? Amém. E terça-feira tem oferecer a sacrifício. Aleluia. Vou falar de novo, porque eles são sempre feitos aqui. Terça-feira tem oferecer a sacrifício. Aleluia. Boa noite, igreja. A palavra dos outros. Você aí que tem o seu amigo da escola, aquele menino que fuma, que bebe, que vive uma vida de promiscuidade, é esse cara que você tem que chamar pra cá, porque a gente não quer encher essa casa de crente, a gente quer encher essa casa de desviado, de drogado, porque aqui eles vão ser transformados pela glória de Deus. Amém? Dia 21, começa às 17 horas. Amém? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Pega na sua mão aí o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto você está pegando o seu dízimo, a sua oferta, eu quero te lembrar que está chegando a acampamento. Aos pais de plantão. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, não deixe de trazer, de enviar os seus filhos. Não olhe a questão de custo. Não olhe isso. Olha esse tempo que vai ser precioso para a vida deles. Olha, teve uma pessoa que falou assim: se eu soubesse que tinha que comprar barraca, nunca foi falado que era para comprar barraca. A barraca é um acessório. Sim, todo mundo dentro da igreja. Se tiver, glória a Deus. Se comprou, amém. Mas se não comprou, amém também. Ele não vai passar a noite acordado. Então, precisa sim de cobertor, de colchão, de que mais? De toalha, de tudo. O seu filho precisa. Amém? Arruma as coisas dele. Prepara para esse dia que vai ser precioso. Com o seu dízimo, sua oferta na mão. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, todos vocês, independente se você está ou não ofertando hoje, principalmente se você é um dizimista e governante dessa casa. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo para trazer vida na sua vida financeira, para tirar de você toda essa escassez que ainda domina a tua mente. Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar a você sobre a sua igreja no Vale Encantamento. Aqui é quadrangular uma vida. Nós cremos que o Senhor é Deus que prospera, que abençoa. Mas sabemos que o Senhor é Deus de obediência. Ensine a tua igreja a ouvir aquilo que vai mudar a sua história. Aquilo que vai acender a chama. Aquilo que vai trazer direção para a vida deles. Sopra Espírito Santo de uma maneira sobrenatural na vida de cada dizimista e ofertante. Que ele seja o Deus abençoado em tudo que ele colocar a mão para fazer. E esse que ainda não entendeu o quanto é necessário viver uma vida de obediência, Deus vem sim trazer luz para esse lado da vida de cada um. Não permita, meu Pai, que a tua igreja pereça por falta de entendimento, por falta de coração naquilo que o Senhor ama. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente mudou essa dinâmica. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Você vai trazer o seu dízimo aqui à frente. Alguém aqui no diaconato para ungir. Eu
quarta-feira, nós falamos uma música da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, você vai sair do seu lugar e vai trazer o seu dízimo, a sua oferta. Fica de pé, querido, para você não achar o seu irmão se levantar. Amém? Vamos lá. Estamos conectados em Senhor. Querido, todo dia nós somos ungir. Falar sobre dízimo e oferta, nesse momento, você fica de pé no seu lugar. E se você mesmo que você não é um ofertante, vem aqui pedir a Deus para ungir as tuas mãos, para mudar o seu sol. Aleluia! Tá bom? Não precisa ficar sentado, não, vocês estão cansados. Quem trabalhou hoje? Os dois que trabalharam, os três. Amém? Dá para poder ficar de pé, louvar o Senhor, Glória a Deus! ofertar para Ele meu louvor. Amém? Essa vai ser a nossa dinâmica em todos os nossos cultos, de domingo e de quarta-feira. Fechado? Glória a Deus. Amém. Hoje é domingo de missões. E eu quero nessa noite te convidar a ficar de pé para a gente fazer uma oração específica pela nossa igreja, pela nossa liderança, por todas as pessoas que estão cobrindo a nossa vida. E pedindo ao Espírito Santo para trazer graça, poder, entendimento, para trazer do Senhor uma visão correta para a nossa igreja, não só aqui em Tumavi, mas por todo o Brasil, por toda Minas Gerais. Uma igreja para estar de pé, querida, ela precisa de uma liderança forte. Ela precisa de uma liderança que não tem medo, que venha todos os ataques, mas ela vai continuar de pé. Ela não vai se frustrar porque alguém falou isso, que veio uma notícia assada. É uma igreja que vai continuar entendendo que o propósito do Senhor precisa se cumprir. Querido, Jesus está voltando. E se nós não aprendermos a honrar as pessoas que estão cumprindo, se lançando no meio do fogo por nós, a gente não vai entender o poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos um presidente nacional, nós temos um supervisor estadual e nós temos um superintendente regional. Agora a gente precisa orar. Eu não aprendi, eu quero ver pedir para poder colocar a foto do nosso sorteio. Ele precisa também.
para destruir aquelas pessoas que a gente não foi canal de Deus na nossa vida. Tem um canal que ele quer ser interrompido. E nós, como igreja, não podemos permitir. E nós, como igreja, precisamos aprender a orar por eles. A orar por aqueles que, querendo ou não, estão tentando fazer com que a palavra do Senhor continue sendo pregada. Então, eu gostaria que você orasse pela vida do pastor Mário, pela vida do pastor Leandro, pela vida do pastor Estevão, pela vida do pastor Cleiton e por mim. E você quer convidar uma oração? Vamos deixar os olhos nesse momento, igreja. Eu acredito que agora é um momento muito importante, porque nós vamos agora abrir nossos corações, junto com ele na nossa boca, para clamar a Deus, para orar pelos líderes que clamam pela gente, que lutam pela gente, que batalham pelas nossas vidas, que batalham pelos nossos direitos. Estende suas mãos para cá nesse momento, nós vamos orar primeiramente pela vida da pastora Elisângela, que é a nossa líder da nossa igreja, do qual Deus escolheu. Aleluia. Sou eu, Deus, e aquele Pai. Eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, que o teu Espírito possa ser derramado agora sobre a tua igreja. E através da tua igreja, ó Pai, chegue sobre a terra da sua. Deus, que o Senhor venha blindar a sua vida, blindar o teu coração, a tua mente. Sabemos, ó Deus, que o inimigo tenta de todos lados paralisar a igreja do Senhor, paralisar a nossa lição. Mas nesse momento, ó Pai, nós clamamos, nós determinamos com a autoridade do céu que Satanás está sendo derrotado e ele não tem poder sobre a vida da nossa lição. Ó Deus, nesse momento eu te peço que o Senhor possa sim ungir a cabeça dela, a planta dos pés, onde ela pisar, onde ela andar, será abençoada, será protegida, porque as tuas mãos estarão sobre ela. Ó Deus, nesse momento levantamos o clamor sobre a vida dos líderes, ó Pai, do pastor Mário, Leandro, ó Pai. Oh Deus, eu peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa derramar a tua unção, derramar o teu poder sobre a vida de cada um nesse momento, Deus. Brinda cada coração, brinda cada mente, ó Pai, sabendo que Satanás tem se levantado sim para parar a igreja do Senhor. E eles estão lá, ó Pai, no meio da política, sim, Deus, para lutar para nós, lutar por nós, Deus, pelo nosso direito, pelo direito da igreja, pelo direito do cristão, ó Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, abençoa cada um, proteja cada um, livra dos perigos, ó Pai, dá força, determinação, ó Pai, e atitude, Deus, para não baixar a cabeça, mas se levantar para lutar, porque o Senhor é com ele nesse momento. Assim eu te peço, assim eu profetizo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.
desenvolver dessa série. E eu vou dizer para você uma coisa, acho que uma série como essa mexe demais, porque está mexendo com o nosso eu. Está mexendo com a nossa maneira, às vezes, de ver e procrastinar. E eu gostaria que você entendesse esse vídeo de uma maneira muito clara. Que, infelizmente, quando os reis fazem alguma coisa errada, ou faziam, né? A resposta do céu era imediata. E isso não mudou, isso não é uma coisa que a gente vê como banal, mas é uma coisa que é a realidade. E eu quero falar com vocês a respeito de romper os ciclos e estabelecendo um novo legado espiritual. É hora de nós rompermos todos os erros que nós cometemos e determinar um legado novo para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa história. Muitos reis precisaram voltar atrás. Quem está lendo o livro de Reis? Um dos mais interessantes, está lendo? Começa. Vale a pena ver, gente. É muito interessante quando você pega a história de Manassés. Manassés pegou, fez uma confusão tão grande que ele queimou os próprios filhos, ele matou os filhos em sacrifício. Às vezes a gente olha aí, né, essa lista que os famosos estavam fazendo com dinheiro, com poder. Lembram dessa lista? Como é que é o nome do homem, gente? Não, do homem lá que tinha as filmagens do povo lá nos artistas. Eu esqueci o nome do mocinho lá. Aqui, já se faziam isso lá atrás. No filmar, não é que não tinha filmador, mas havia os sacrifícios. Havia os sacrifícios de crianças. Imagine um rei sacrificar seus próprios filhos para poder, para ter poder. E aí, quando ele é preso, que ele vive uma vida terrivelmente de escravidão, ele pede a Deus: Senhor, tenha misericórdia, me dá oportunidade para voltar para Israel. Às vezes nós não temos a oportunidade de voltar quando o erro acontece. Às vezes não dá tempo. A gente precisa ver e viver o propósito de Deus na nossa vida. E a nossa vida é feita de ciclos. E os ciclos precisam ser estabelecidos como ciclos de crescimento e não ciclos que venham paralisar, que venham trazer desajuste. Mas precisam ser ciclos que vão trazer vida e vida abundante. Abra sua Bíblia comigo aí, Juízes capítulo 2, versículo 10. Mami, nós vamos usar a versão NTV. Juízes capítulo 2, versículo 10 diz assim: todas as pessoas daquela geração também morrerão, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que haviam feito pelo povo de Israel. Sabe o que está acontecendo nisso? Sabe o que esse texto diz? Que todos os juízes, tudo aquilo que eles ensinavam, tudo aquilo que eles falavam, morriam junto com eles. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí. Eu começava a sentir o Espírito Santo de Deus: Senhor, que nenhuma oração que eu faça para os meus filhos, pela minha casa, morra comigo. Mas que essa oração dê frutos. Que eu veja os frutos disso, que eu veja os frutos daquilo que eu vou plantar na vida da minha casa, na vida dos meus filhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre essa igreja que é um tempo de provisão, um tempo de graça, um tempo de mudança nas suas vidas. E que nenhuma
realizada na vida deles, mas que no nome de Jesus venha dar frutos, que venha trazer provisão e crescimento, é o que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes dos reis, eram os juízes. E os juízes viviam debaixo dessa situação. O problema de Israel não começou no trono. O problema de Israel começou no coração de uma geração desconectada. De uma geração que não prestava atenção. Você vai ouvindo a gente falar assim: leia a Bíblia, entra no grupo de crescimento, procura isso, procura aquilo. São orientações para que você consiga manter a sua conexão divina, para que você não venha errar com seus filhos, para que você não venha errar na tua casa. Querido, Israel viveu isso na pele. É isso que muitas de nós vivemos. Por não saber manter a conexão, por não saber lidar com os problemas. Você precisa aprender a lidar com os problemas. Você consegue repetir isso para você? Eu preciso aprender a lidar com os meus problemas. Porque eles não vão parar, viu, meu irmão? Não vai ter. Você precisa aprender a lidar. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a guerrear. Você precisa tapar os ouvidos quando Satanás estiver tocando. Você precisa se posicionar como homem e mulher de Deus. Não dá para você viver uma vida onde eu venho à igreja e a igreja é suficiente. Não, eu venho à igreja e eu preciso manter a chama acesa. A gente cantou uma música parecida com isso hoje, né? A chama precisa continuar acesa. A chama precisa continuar viva. O que é ensinado precisa continuar sendo falado e dito. Você precisa chegar lá na tua casa e começar com Deus. Essa palavra está mexendo comigo. A gente precisa voltar para casa mexido. A gente não pode voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Eu tenho que vir ao culto. Eu tenho que sair do Deus. Eu estou até com vergonha de dizer que eu sou crente. Porque eu vou ver as verdades. E aí eu vou falar assim: que crente é esse que até hoje não aprendeu? Que crente é esse que até hoje é só um frequentador? Que crente é esse que até hoje não se posiciona? Não dobra o joelho. Não corre, não cobre a casa. Acha que as coisas vão acontecer de uma maneira osmose. Não consegue lembrar dessa? Falava assim muito isso na minha época. Não sei hoje se o povo fala. Mas a pessoa achar que vai aprender alguma coisa só por estar perto do outro, aí falava: fulano aprendeu, ela vai aprender por osmose, só por estar perto. Eu vou estar cheio do poder de Deus, só por estar perto eu vou aprender. Não, eu preciso passar pelo processo. E um ciclo que se repete é a queda, o clamor e o esquecimento. Repete comigo assim: queda, clamor e esquecimento. Juízes capítulo 2, versículo 18 e 19 diz assim: o Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam da escravidão. Mas, quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Sabe o que esse texto traz para a gente? É que não
adianta eu achar que vai permanecer uma chama acesa se eu não entender o ciclo de Deus na minha vida. Israel vivia esse ciclo espiritual, afastava, sofria, clamava e voltava, mas não permanecia. Assim tem muitas pessoas, assim tem uma geração aí vivendo, se afasta, sofre, clama, volta, mas não pertence. Eu não pertenço a Deus, eu não pertenço àquilo que Ele está fazendo na minha vida. O que é esse pertencer? Quando eu pertenço a Deus, eu vivo todas as fases nele. Querido, isso é algo que precisa ser uma explosão na nossa vida. O mesmo tipo que a gente acredita na oração que vai curar o nosso corpo, é a mesma oração daquele que vai te prosperar. Então não adianta eu querer na oração da cura, mas eu não querer na prosperidade, sendo dizimista e ofertante. É como se eu olhasse para o Senhor e dissesse: eu não pertenço a ti. Na hora que acontecer alguma coisa, eu vou para qualquer outro lugar que eu sinta que esse Deus é maior. Que eu sinta que esse Deus é mais forte. Que eu sinta que alguma coisa vai ser melhor. Era isso que acontecia em Israel. Eu não posso, em cada crise, em cada queda, achar que tudo está errado. Achar que a minha casa está errada, que a minha vida está errada. Eu preciso, em cada queda, olhar e ver Jesus lá pulando a minha história. Tirando todo aquele espírito contrário àquilo que Deus quer e começar a plantar: Senhor, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu não pertenço a Satanás, eu não pertenço ao medo, eu não pertenço ao fracasso. Eu pertenço a Ti. E eu vou ter crise, Senhor. Querido, se você passar a tua vida, que você viva 100 anos, não pense que você vai viver os 100 anos de vida. Você vai ter crise, gente. Você vai ter família. Se você não tiver família, vai ter alguém que você vai se preocupar com ela. E aí você vai ter momentos e picos: nossa, como que fulano está? Como é que esse fulano está? Como é que está a situação? Como deixou de ser? Como que funcionou? Você não vive uma vida onde você nasce e cresce e não cai banana, não, gente. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Vai precisar entender que muitas das vezes, se você não for um bom pai ou uma boa mãe, vai ter filhos que não vão reconhecer a tua maternidade. E acorda, igreja. Não seleciona filhos melhores. Aprenda a amar os seus filhos na igualdade. Você pode ter 10 filhos, ame e se doe a eles na mesma intensidade, pelo amor de Deus. Façam isso pelos seus netos também. Não ama um porque é o primeiro, não ama o outro porque é filho de fulano. Eu vou amar todos porque eu preciso chegar diante do meu pai. Meu pai. E não ser cobrado dele. Por que você não amou fulano? Você não viu que o seu neto foi parar nas glórias porque ele foi rejeitado pela avó ou pelo avô? Você não viu que o seu filho foi parar na prostituição porque ele era mais amado pelas pessoas da rua porque pelas pessoas que estavam dentro de casa? A quadrangular de uma vida não é Deus. Os seus filhos não vão crescer sem saber da paternidade de Deus. Aprenda. Ah, mas errou, fez, aconteceu. Olha, meu irmão, que ele não só use a droga, não, que ele coma ela inteira. Teve um dia que uma pessoa que frequentava aqui, ele disse: ah, pastor, você fica falando lá dos avós, eu como a droga. Eu falei: como? Faço salada, faço isso, faço aquilo. Então eu falei: que ele coma a droga. Essa é a Deus. Ele precisa ser amado. Precisa saber que não é a droga que gerou
é muitas vezes não ter sido visto, é muitas vezes de ter sido esquecido como Davi, que todo mundo estava lá para comer, mas esqueceram, quero mais um pouco. Não liga, e ninguém se importa com isso. Se importa. Se você ler Salmos, você vai ver um homem clamando ao Deus, porque ele sabia que Deus era o seu Pai. Mas Jessé era aquele que se esquecia. Não se esqueça dos seus filhos. Não se esqueça dos seus netos. Nenhum deles. Faz uma lista. Eu cresci vendo uma lista na casa da minha avó, ela não esqueceu o nome do povo. Ela botava um por um. Ficava lá na cabeceira da cama dela. Caderninho com os nomes de todos os netos, de todos os filhos. E olha que a mulher teve 12. 11 que ela gerou e um que ela adotou. Todos os genros, todos os netos e bisnetos. A lista. Para na hora de orar ela não esquecer de ninguém. Na hora da gente aprender, tá? Não podemos deixar ninguém para trás. Não dá para deixar um filho para trás. Não dá para deixar um neto para trás. Não dá para deixar buracos. Porque às vezes quando você tem um filho só bacana, mas quando você tem 2, 3, querido, preste atenção. Se passou do terceiro, abre mais seu olho ainda. Se você já tem aí uns 5, você já começa a falar, Deus, não deixa isso cair no meu coração, esquecimento. Se passou do 5º, já pede ao Espírito Santo para trás a toma. Porque na hora da oração eu não posso deixar ninguém para trás. Porque nós não podemos ser essa geração que fecha os olhos, que abandona os nossos. É claro que na maioria das vezes os filhos não vão orar pelos seus pais, mas os pais têm o dever e a obrigação de orar pelos seus filhos. Dever e obrigação. Mas o meu filho não merece, não está te perguntando se merece. Ele quer e precisa de você. Voltando aqui. Nós precisamos voltar para um ciclo de constância. O que eu estou falando hoje, querido, não é algo que a gente vai gerar só para hoje. É algo que nós vamos gerar em alimento para a nossa vida. Peraí, ela está falando isso hoje. Não, eu vou trazer isso todos os dias. Porque eu não vou ver dentro da minha casa problema. Mas os meus filhos são assim. Eu vou continuar orando e gerando fé, e gerando mudança, gerando milagre. E eu vou continuar fazendo, porque os meus filhos serão influenciados pela oração. E isso precisa ser real. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 14, traz um pouco dessa teimosia que muitas vezes a gente ainda insiste em querer fazer do nosso jeito. 2 Reis, capítulo 17, versículo 14. Diz assim: mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como os seus antepassados, e não confiaram no Senhor, o Deus deles. Nós não podemos ser como essas pessoas que não confiam, nós precisamos ser aqueles que confiam. Nós precisamos ser aqueles que vai sentar na hora do almoço e falar com Deus assim: Senhor, eu confio em Ti, então no nome de Jesus, muda a história dos meus filhos, da minha casa, da minha família. Senhor, eu confio em Ti, não vai faltar nada mais nessa mesa. Meu Deus, é meio complicado mesmo, não vai faltar. Eu confio em Ti, eu confio na provisão do Senhor, eu não vou ser teimoso. Você sabe falar em teu nome? Fala o teu nome e fala assim: Elisângela, deixa de ser teimosa. Fala o teu nome aí e fala assim: deixa de ser teimoso. Teimosa. Nós não podemos ser teimosos. Nós precisamos ser fiéis a Deus e a palavra de
Porque ele só vai se importar com você quando você ficar mais velho. Ele vai lembrar que você precisa de saber como é que você está. Enquanto você trabalha, produz, ele só vai te procurar para te pedir dinheiro. A tua errada, gente. Ajuda, dinheiro. Porque quando ele é mais velho, aí ele entende. Peraí, deixa eu saber como é que papai está. Saber como é que a mamãe está. Mas enquanto eles são mais novos, eles querem saber se você almoçou, jantou, se você trabalhou 24 horas, se você deu plantão, desdeu, o que você fez. Você quer saber se vai ter comida, se a internet vai estar paga, se está tudo certo. Filho, gente, ele não tem essa responsabilidade mesmo, não. E não exige isso deles, não. Mas depois de um tempo, ele vai se preocupar. Porque vai ver você mais cansado. Vai ver você mais frustrado. Vai virar. Oh, pai, como é que você está? Ele vai estar com o quê, gente? Os 40 anos. Os 40 anos vai estar igual. Não pense que o menino de 18 não quer saber se está tudo certo aí na sua vida, não. Quer nem saber. Ele quer saber se vai ter um tempo para calçar. Ele quer saber se a internet está em dia. É isso. O resto. E não cobre. Porque pouco você de cabeça eu tenho. Mas a hora que essa história virar, porque ela vira, você precisa ter plantado neles um coração justo. Eles precisam saber onde que vai ter uma comida gostosa no domingo. Eles precisam saber que no dia das mães vai rolar uma comida boa. Porque quando eles são mais novos, eles não querem saber o que vai ter numa comida. Eles querem sentar e comer. Mas quando eles são mais velhos, eles querem levar os filhos, vão lá na casa da sua avó, vão almoçar. Você precisa comer aquele feijão. Você precisa comer aquele coisa que você não consegue entender que é o frango da sua avó. Aquele bolo, aquele bolinho que a sua avó faz, só ela. Gente, se não tiver essa memória, você não viveu numa família, você viveu numa aglomerado. E se você não está criando isso nos seus filhos, comece a criar. Comece a mostrar para eles. Porque aí eles crescem e eles vão lembrar: peraí, eu preciso passar o Natal com a minha família. Opa, eu preciso passar o meu aniversário com a minha família. Nossa, aniversário da minha mãe, do meu pai, eu não posso perder. Mas eu vou plantar isso desde cedo. Vai ser um dia banal. Vai ser um dia qualquer. Plante. Fortaleça as estruturas da sua casa. Quebra o ciclo de maldade que Satanás vai tentando incutir. Essa influência, ela precisa ser boa. 1 Reis, capítulo 15, versículo 26. 1 Reis, capítulo 15, versículo 26, diz assim: como havia feito o seu pai antes, deles Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Se você não ensinar os seus filhos, eles também vão pecar. Se você não ensinar na sua casa, você vai ver os seus filhos frustrados. Não tem coisa pior do que você ter que aprender na rua. Porque em casa não teve ninguém de valor para ensinar. O seu filho não pode ser o melhor pai, porque ele está tendo influência de outras pessoas. Ele vai ser o melhor pai porque ele teve o melhor pai. A sua filha não vai ser uma filha, uma mulher, uma dona de casa, uma esposa maravilhosa, porque aprendeu com um monte de outras pessoas. Ela precisa lembrar que foi da casa que ela aprendeu. Foi lá. Foi lá que você
ela foi estimulada a aprender a fazer a comida, a lavar roupa. Foi lá que ela foi estimulada a ser a mulher amável, a mulher sincera, feminina. Ela não pode ter essa lembrança de que a história veio de outras pessoas. Se essa não é a sua realidade, não pode ser a realidade dos seus filhos. Nem você vai ter a mudança. Você consiga ser essa mãe, esse pai. Porque você não pode repetir os mesmos problemas desses reis. Os reis não pecavam sozinhos, eles arrastavam toda a nação. Você não peca sozinho, você arrasta a sua geração inteira. Aquilo que você não ensina, os seus filhos vão repetir os erros. O que eu estou falando aqui de gerar, de mudar, de fazer uma lista de nomes, de começar a buscar em Deus sobre a sua casa, é para que você não veja os erros que foram cometidos por você e repita na vida dos seus filhos e seus netos. Às vezes, querido, os nossos pais, os nossos avós erram com a gente. E eles vão errar. Eles vão errar. Assim como você também erra. Erra quando ama demais, erra quando dá muito, onde não deveria dar. E tem hora que era para dar, você toma. Na hora que era para tomar, você dá. Faz uma confusão na cabeça dos meninos, do povo, e aí você pensa assim, eu estou fazendo certo. Mas na verdade, a gente precisa começar a entender que a gente erra. Então os nossos pais também erram. As pessoas que estão à nossa volta também erram. Mas nós precisamos estar ali buscando em Deus para que esse ciclo não continue na nossa casa, na nossa vida. Nós não vamos repetir os mesmos erros. Os seus filhos não vão viver uma vida de escravidão porque você viveu uma escravidão. Os seus filhos não vão viver uma vida de abandono porque os seus pais te abandonaram para eles ligaram a você. Quer saber um momento em que a família muda por causa de dinheiro? Bom, gente, misericórdia não morre e deixa a pé de alface para ser dividida. Nossa, eu não tenho noção do que acontece, a destruição que é. Vocês não têm noção, não tem noção. Não tem. A gente mora no mundo, a gente está morto, a gente crê. Então nós precisamos começar a entender que esses ciclos não podem continuar na nossa vida. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando comigo assim, eu não vou deixar um pé de alface para ninguém. Porque eu não aguento tanta ingratidão. Ei, está na hora de voltar para a palavra, está na hora de voltar para aqui. E começar a entender que está na hora de fechar os ciclos de dor. Nós vamos morar no céu. E lá não vai ter a barraquinha do fulano, a quadra do ciclano, o espaço do Beltrano. Lá vai estar todo mundo junto. E vai falar uma língua só. E você não pode chegar para trás porque você ficou parado ali, que nem vai na César esperando, vou orar para nos tirar essa. Eu tenho que resolver essa história na terra. Enquanto a gente está aqui, nós vamos mudar o ciclo. Enquanto a gente está aqui, eu vou procurar as pessoas, eu vou mudar essa história da minha vida. Eu não vou esperar perder. Eu não vou esperar a história ser interrompida. Nós não podemos repetir as mesmas histórias desses reis. Manassés fez com que o povo de Judá pecasse. Querido, vale a pena você ler 2 Crônicas. Olha lá, 2 Crônicas 39, 33. Lê para você ver a história de Manassés de uma maneira mais completa. Ó sujeito, ó tremor. Não dá para a gente se igualar a isso. Não
da nossa vida. Não, peraí, eu vou amar Deus. Eu vou restituir a minha casa. Eu vou quebrar o ciclo da maldição. Eu vou quebrar o ciclo da maldição hereditária. Eu vou quebrar o ciclo da maldição hereditária. Eu não vou aceitar mais. Eu não vou ver meus netos, eu não vou ver a minha história se repetindo na vida de ninguém. Querido, porque aquilo que você não muda, repete na vida dos outros que estão vindo aí, e sem saber o que está apanhando da vida. É filho que apanha da vida, sem saber nem por que ele sofre na mão de tanta gente. Porque ninguém quebrou o ciclo da maldade, ninguém quebrou o ciclo da maldição, ninguém colocou um para, ninguém colocou um basta, ninguém colocou um chega. Olha, foi até mim, mas de mim pra frente acabou. Pra frente ninguém mais. Ninguém mais vai sofrer. Ninguém mais vai carregar a maldição. Ninguém mais vai ter uma vida onde Deus não seja a verdade. Ninguém mais vai viver como filho do meio. Sabe como é a vida do filho do meio? Deixa eu contar para você como é a vida do filho do meio. Não sei muito bem, não sabe porque eu fui primogênito. Ramadinha de vovó, porque foi a primeira mulher que nasceu. Eu não sei muito, mas eu conheço histórias. Eu esqueci o que não era nem a ter. O que aconteceu? Não planejei. E aí vem o mais novo. Porque quando aquele que não foi planejado, ainda vem o outro. Às vezes se torna um troféu, mas às vezes se torna o maior abandonado. Não era nem para ter nascido. Nunca ouviram isso, gente. Você nem para quem você nasceu. Eu não te planejei. Um dia eu ouvi uma pessoa falando assim, eu não planejei você, eu fiz sexo. Vixe, né? Realidade. Se a gente não muda esse ciclo, a gente repete os erros dos nossos antepassados. A minha avó planejou ter 11 filhos, gente. A minha avó é comum. Estava preparando essa palavra hoje. Eu vou falando com a pastora Maria assim, o quanto que eu vi muitas vezes a minha mãe, que era a filha mais velha, chorar, porque havia uma filha favorita. Tem sempre um favorito, viu, gente? Tem sempre um favorito. E a gente precisa, como pais, mudar essa história. Não pode ter um favorito lá na sua casa, não. Aí eu vou gostar mais de fulano, porque senão não me dá trabalho. Aí eu não vou gostar mais de Beltrano, porque Beltrano se preocupa comigo. Aí, cara, pelo amor de Deus, não repete o ciclo. Não repete o ciclo. Tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. E não dá para continuar debaixo disso. Não. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você mesmo, Senhor, me ensina a amar. Esse filho que me trata mal, que me responde com grosseria, que bate porta na minha cara. Deus, eu vou amar porque através do amor ele vai ser transformado. Através do amor ele vai ser restaurado. Através desse amor, eu vou continuar viva. Porque, querido, eu sou uma boa para poder você continuar abraçando o filho que está junto.
leva para poder buscar, visitá-lo na cadeia. Só o amor faz isso. Só o amor. E a gente precisa fazer essa virada no ciclo. Eu sei que o meu tempo já acabou, mas eu preciso entregar essa palavra inteira para você. Teve um momento que o ciclo virou em Israel. Alguns reis olhavam e falavam assim: eu vou mudar essa história. Eu vou quebrar isso. Eu não vou deixar o povo sofrer mais. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 25. Fala de um rei que simplesmente entendeu: para frente ninguém mais vai sofrer. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a todas as leis de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Olha o versículo 24. A fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém e o resto de Judá todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Esse rei quebrou o céu. Ele vai começar tirando de casa. Imagina ele chegar e falar assim: a partir de hoje, você vai lá na tua casa, dá uma limpa. Olha o que está lá, que está adorando outros reis, outros deuses, outro Senhor. E nós vamos quebrar, e nós vamos anular, porque no nome do Senhor, nossa casa será estabelecida de novo. Porque foi isso que ele fez. Havia uma maldição e ele queria mudar essa história. Você pode mudar a história da sua casa. Você pode mudar a história da tua vida. Viver com Deus que lhe tem isso. Ele entendeu: eu não vou repetir os ciclos errados lá atrás. Eu vou refazer a minha vida. Eu vou refazer a minha história. A nossa casa precisa ser um lugar de paz. Ai, como é difícil. Porque cada um tem um temperamento. Mas precisa ser um lugar de paz. Então não importa a história. Não importa o que passou. Eu preciso começar. Deus, comece uma obra nova. Começa uma coisa nova através de mim. Comece uma história nova na minha casa através de mim. Comece uma história nova através das minhas orações. Comece uma história nova através do meu dobrar de joelhos. Comece uma história nova através daquilo que o Senhor vai fazer. O Espírito Santo vai estabelecendo um tipo de governo. E quando nós somos governados pelo Espírito, o ciclo da maldade não vai continuar. A gente interrompe ele. A gente paralisa ele. E tem um texto em Ezequias capítulo 36, 26, em que ele fala que eu lhe darei um coração novo. E para a gente fechar, Ezequias capítulo 36, versículo 26 diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e desobediente e lhes darei um coração bondoso. Um coração amável, um coração sincero, um coração que acredita, que é guiado pelo Espírito Santo, que é guiado pelo poder de Deus, que entende que os filhos do Senhor vão viver o melhor dessa terra, que entende que aquilo que você planta, você colhe. Está na hora da colheita ser melhor. O reino de Deus
Levante sua mão, sua profetização da sua vida. O reino de Deus não é apenas mudança de comportamento, é transformação da natureza do Espírito. O reino de Deus é feito de proezas, de transformação, de direção de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Chega do ciclo de dor, chega do ciclo de maldição, chega do ciclo de tristeza. Fica de pé no seu lugar. Israel caiu porque se esqueceu. Os reis falharam porque não permaneciam. Mas Deus sempre levantou alguém para recomeçar. Sempre levantou alguém para recomeçar. Que hoje seja você. Que hoje seja você. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e falar coração, que seja você. Que seja você. Que seja você. Que seja você a romper com o ciclo do pecado. Que seja você a romper com o ciclo dos vícios. Que seja você a romper o ciclo da falta de perdão. Que seja você a romper com o ciclo da frieza espiritual. Que seja você que vai acender essa chama lá na sua casa. Que seja você que vai colocar os louvores para tocar. Que seja você que vai começar a orar quando ninguém está orando. Que seja você que vai começar a trazer uma atmosfera de vida. Que seja você a acordar pela manhã sabendo que o teu Redentor vive. Que seja você a dar bom dia, Espírito Santo. Que seja você que vai reiniciar as promessas do Senhor. Que seja você. Que seja você que vai ser o melhor pai desse mundo, a melhor mãe. Que seja você que vai ser o melhor filho, o mais amável. Que seja você. Eu queria que você está com seus pais aqui, vai lá eles. Não preocupar com as crianças não. Somos adultos aqui. Você está com seus pais aqui. Você não tem noção do poder da oração. Você não tem entendimento do poder da oração de pai e de mamãe. Uma mãe que quebra ciclos, ela se doa por inteiro. Um pai e uma mãe que quebra ciclos, querido, não aceita a lei da gravidade. Se tiver que subir, sobe. Se tiver que descer, desce. Se tiver que fazer, faz. E se levante para nosso tempo. Homens e mulheres que assumam essa responsabilidade. Que assumam essa responsabilidade. Que queiram ver na sua casa mudanças. Que queiram ver na sua família mudanças. Que queiram ver no seu lar uma transformação. Você consegue aceitar que ele pode começar a orar? Os pais, olhem aí para os seus filhos. Olhem para eles. Olha, eu vou contar para você, meu filho também tem muito medo. Eles crescem, mas continuam tendo medo. Eles crescem, mas continuam aflitos. Olhe por eles. Pai e mãe que está
filhos